Olá, minha galerinha do oitavo ano, tudo bom com vocês, meus amores? A tia espera que bem, que estejam todos com muita saúde, que vocês tenham aí aproveitado o tempo para poder colocar as matérias em dia, ok? A tia tá passando aí hoje para poder fazer a correção, certo? Do nosso gabarito aí de geografia, tá, meus amores? Lembrando que a partir de segunda-feira começam as nossas avaliações e as nossas avaliações dessa vez vão ser em formato diferente, tá? A tia vai liberar a plataforma para vocês. Vocês vão ter, né, algumas horas para poder fazer essas atividades, essas provas, que serão dessa vez online, ok? Em forma de quizzes. Vai ser muito bacana, ok? Mas se preparem, estudem pelas revisões para que vocês possam aí fazer uma boa prova, ok? Então vamos lá, galerinha. Bom, a nossa matéria aí de geografia, a gente falou sobre o capítulo 6, tá? Sobre a população americana. Então vamos lá. Número 1. Observe o mapa do continente americano e responda: como é formada a população americana? Então, olha só, galerinha, esse mapa aí do continente, ele mostra, né, o continente americano, dividido aí entre a América anglo-saxônica, que é o Canadá e os Estados Unidos, e a América Latina, que é formada pelo Brasil, Paraguai, Uruguai, né, Argentina, Bolívia, Chile e tudo mais. Então vamos lá. Bom, como é que é formado o continente americano? É formado por habitantes tanto da América do Sul, América Central e América do Norte, que também é uma outra classificação do continente americano, que a gente pode dividir, né, de acordo com essas três características aí, América do Sul, América Central e América do Norte, e também em relação à questão cultural, América anglo-saxônica e América Latina, ok? Número 2. Quase todos os países americanos compartilham de uma mesma característica, a colonização europeia. O que isso propiciou aos países? Bom, a conexão entre as populações, né? Resultante das línguas matrizes, das potências colonizadas, Portugal, Espanha, França e Inglaterra, sobre as populações locais e uma grande miscigenação entre os europeus nativos e povos escravizados. Então, assim, a maior, né, como é que eu posso dizer assim, legado, né, que esse contato com essa colonização europeia propiciou para os habitantes da América, né, foi justamente isso, a conexão entre outras populações e essa miscigenação, que essa mistura, né, de culturas e etnias que foi proporcionada com o contato entre os europeus. Questão 3. Quais os países que fazem parte da América anglo-saxônica que foi colonizada pelos ingleses? Então a gente tem aí os Estados Unidos e o Canadá, tá? Que são os países que possuem uma característica cultural diferente dos países latinos, né? Igual o México, igual o Brasil, igual a Argentina, Paraguai, Uruguai e tudo mais. Vamos lá. Continuando aqui, questão 4. Apresente as características demográficas dos Estados Unidos. Então, olha só. Os Estados Unidos é o terceiro país mais populoso do mundo, tá? Sua composição étnica é bastante variada. O país recebe muitas pessoas vindas de outros países e é um país predominantemente urbano. Então, características demográficas é falar sobre a população, tá? Que vive nesse país. Então, aqui, igual a tia falou, é o país mais populoso do mundo? Sim, por quê? Porque é um país, né, desenvolvido, é um país altamente industrializado, é um país predominantemente urbano. Então, isso acaba fazendo o quê? Atraindo uma quantidade muito grande de mão de obra que vem trabalhar nas fábricas, nas indústrias, no comércio, né, norte-americano. A composição étnica é variada? É, né? Eles também têm nativos, né? Assim como a gente tinha aqui no Brasil, né? Os nossos índios, os Estados Unidos também tinham. Então, se juntou aí, né? Fez essa miscigenação dos povos nativos, com os povos ingleses, com a população que vem de fora, que eles recebem uma grande mão de obra, né? De imigrantes para virem trabalhar todos os anos no país, principalmente do México, né? Que tem aí essa população flutuante, né, que vai e volta diariamente, né, para poder trabalhar e volta depois para o México para poder continuar a sua vida. Acontece basicamente com a gente aqui no Brasil também, com os países, né, que a gente faz fronteira, com a Argentina, né, com o Paraguai. A gente também tem isso aí, uma grande quantidade de brasileiros, às vezes argentinos, que trabalham, né, no Brasil ou na Argentina e que à noite cruzam aí
o retorno aí para a sua casa. Bom, apresente as características demográficas do Canadá. É um país com uma baixa densidade demográfica, ou seja, possui uma população, um índice populacional pequeno, tá? Relacionados à paisagem natural com regiões cobertas por gelo, ou seja, a questão da sua característica natural, por ser um país muito frio, um país que, né, maior parte do ano aí fica congelado, porque ele é muito próximo, né, à zona polar. Então, isso faz com que não tenha aí um contingente populacional, né, de imigrantes muito grande, como o que acontece nos Estados Unidos, tá? A principal característica, né, é a sua heterogeneidade, ou seja, a sua diversidade de etnias europeias diferentes. Então a gente vai encontrar lá franceses, a gente vai encontrar lá ingleses, entendeu? Então existe aí toda essa diferença aí. 6. Como é formada a população latino-americana? Bom, o nome já diz, né? Devido às características históricas e culturais, os principais grupos étnicos latino-americanos são formados por descendentes de espanhóis, portugueses, negros, indígenas, né, que faziam parte aí da nossa população. A gente sabe aí, por exemplo, que os povos, né, do México, do Chile, né, tem aí os povos incas, os maias, os astecas, né, que deixaram aí uma característica cultural muito forte para a civilização local, assim como os nossos indígenas também deixaram para a gente aqui, né? Questão 7. Comente sobre a característica do México. Bom, depois do Brasil, o país de maior população absoluta, que é a população total, tá, da América Latina, é o México. A população se distingue de vários outros da América Latina pela presença de mestiços indígenas e branco, ou seja, o México, né, galerinha, ele vai apresentar aí uma grande quantidade de indígenas, né? Eu acho que é o país aí latino-americano que concentra uma grande quantidade de indígenas maior aí do que somente os brancos, né, que a gente igual tem aqui no Brasil. 8. Apresente as características de Cuba. Bom, galerinha, Cuba tem uma característica muito específica, né? É o único país latino-americano aí que ainda tem as características socialistas. É um país que praticamente aí ficou parado no tempo, né? Porque desde quando ele adquiriu aí as suas ideologias socialistas, ele parou no tempo, no espaço, porque não existe indústrias, né? Nem fábricas capitalistas que botem a economia lá para poder girar. É um país praticamente que vive da característica turística, que acaba aí atraindo muitas pessoas e a renda, né, desse país é baseada basicamente aí na questão turística, né? Então tá assim, ó, após Fidel Castro, tá, que é o maior líder aí da história cubana, conquistou o poder em 1959 e instaurou um governo de caráter socialista, a prioridade do governo cubano foi ampliar a oferta de serviços de saúde e educação para a população. Cuba possui um índice de analfabetismo em torno de 0,2%. Na saúde, uma drástica redução de mortalidade infantil. Então, assim, uma das características do socialismo é justamente isso: é investir na qualidade da saúde e da educação da população. Bom, 9. Apresente as características da Venezuela. Bom, antes do desenvolvimento do petróleo, sua população era composta basicamente por povos nativos, igual a tia falou, né? Porém, houve um incentivo à imigração para trabalhar como mão de obra na indústria petroquímica. Então, em 2014, vai haver aí uma queda no preço do petróleo, uma crise fortíssima vai se instaurar no país desde então, né? E a qualidade da população, a qualidade de vida da população vai cair drasticamente. Hoje, por exemplo, a Venezuela vive uma crise interna gravíssima, com muito desemprego, com a inflação lá no alto, e isso acaba aí levando com que muitos venezuelanos venham para o Brasil em busca de melhores condições de vida. E aí isso tem trazido, né, um problema muito grave aí nas cidades brasileiras que fazem fronteira aí com a Venezuela, tá? 10. Apresente a característica do Chile. Bom, país marcado por uma grande urbanização com projetos de modernização. O Chile, né, é um país praticamente andino. Ele faz aí costas, né, com bem aí
do outro lado aí do continente americano, né? E é um país muito frio, com muitas montanhas, que fabrica muita lã, né? Que vem da lhama, né? Daqueles animais que eles utilizam lá na sua sobrevivência lá. Também tem bastante questão da agricultura, da produção do vinho, que é de altíssima qualidade no Chile. Bom, apresente as características da Argentina. Bom, a Argentina é um país que concentra mais de 70% da região metropolitana em Buenos Aires, tá? Constitui-se a terceira maior região metropolitana da América Latina. Características do Uruguai, que é a questão 12, é um país menos populoso da América do Sul, tem um baixo índice populacional, tá? Resultado do passado histórico de exploração do território, né? Na época aí da sua colonização. Vamos lá, continuando. Questão 13. Apresente as características do Paraguai. Bom, o país tem um histórico de modalidade populacional grande aqui para o Brasil, ou seja, a gente tem uma grande quantidade de pessoas que saem do Paraguai e vêm para o Brasil, né, para poder trabalhar, para poder viver. É o segundo país onde vive a maior quantidade de brasileiros, atrás apenas dos Estados Unidos, ok? 14. A América é um continente essencialmente urbano, com cerca de 80% da população vivendo nas cidades. Cite os nomes das cidades mais populosas do continente americano. Então a gente tem aí, né? Nova York, Los Angeles, São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires e Cidade do México. São as cidades mais populosas, né? Que apresentam o maior contingente urbano, tá, da América. 15. Existe uma desigualdade muito grande entre os países do continente americano? Justifique. Sim, existe uma desigualdade social e econômica muito grande, né? Nós temos aí países altamente desenvolvidos, como os Estados Unidos e o Canadá, e países subdesenvolvidos, né, que possuem uma economia, uma questão social mais pobre, né, com mais dificuldades. Olha aí, por exemplo, a Venezuela, né, a dificuldade que ela passa, o Paraguai, a Argentina, né, o Brasil, apesar de ser um país desenvolvido e ter muita riqueza, também é um país que às vezes passa de certas dificuldades, né, econômicas e também de desenvolvimento, ok? Bom, meus amores, a ti espera aí que vocês tenham estudado, tenham entendido, percebam aí a característica específica de cada país, tá bom? Para que a gente possa fazer uma boa provinha. Estudem e qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, utilizem o canal Tira Dúvida lá para falar com a tia, ok? Um beijo no coração de vocês. Estudem, galerinha. Bye, bye.